Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano e nós estamos aqui em mais uma gravação das aulas da Escola Bíblica Dominical das lições da CPAD. E esse trimestre estamos estudando um assunto muito importante sobre o avivamento. Aviva a tua obra, com o subtema de o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Semana passada nós estudamos sobre Estevão, um Marte avivado, e na lição desse domingo nós iremos estudar sobre o avivamento espiritual no mundo. E o textuário dessa lição diz assim: mediu mais 1000 e era um ribeiro, eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, verso 5. A verdade prática diz assim: somente por intermédio do movimento, substitua essa palavra movimento por ação, somente por intermédio da ação do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Ou seja, o verdadeiro avivamento espiritual, ele sempre é realizado e operado pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 7 ao versículo 10. O capítulo 47, versículo 1 ao 5 e também o versículo 9. Nós não iremos ler esses dois capítulos para ganharmos tempo no vídeo, mas é importante que o professor lembre-se de ler todos os capítulos correspondentes à lição, e não apenas os versículos da leitura bíblica em classe. Capítulo 37 e 47 de Ezequiel são bem conhecidos. Nós estudamos o trimestre passado sobre o profeta Ezequiel, então, você, professor que acompanhou o trimestre passado, com certeza vai se lembrar. O capítulo 37 fala do Vale dos Ossos Secos, e o capítulo 47 fala do rio que saía lá do templo, que era um rio de águas purificadoras, no qual Ezequiel ele vai, dentro de 4 etapas, entrar por este rio e na última etapa nadar nesse rio. E esse rio, por onde ele passa, ele leva vida para a vegetação, para o próprio mar, né, produzindo animais, vida, enfim. São os dois capítulos que nós estamos abordando nessa lição e que o comentarista ele usou para poder trazer essa lição sobre o avivamento espiritual no mundo. O nosso grande desafio é relacionar esses dois capítulos com o tema proposto pelo comentarista, porque todos sabemos que esses dois capítulos eles se referem especificamente à restauração de Israel. Mas, dentro desses capítulos, sem dúvida alguma, pode-se tirar algumas aplicações espirituais que serão direcionadas ao tema proposto pelo comentarista. Pois bem, lição número 8, o avivamento espiritual no mundo. O que nós veremos nessa lição? Primeiramente, já disse que esses dois capítulos estão diretamente ligados ao avivamento espiritual de Israel nas visões que Ezequiel teve. Mas isso não nos impede de tirarmos dentro dessas visões do capítulo 37 e 47, eu disse, aplicações que podem ser usadas para aplicar no tema proposto do avivamento espiritual no mundo. Veremos também sobre um panorama sobre os grandes avivamentos no mundo. Temos aqui a citação de alguns avivamentos que aconteceram pelo mundo, evidentemente que serão alguns, não todos, mesmo porque o tempo não daria. Nós veremos também o poder que o avivamento tem de mudar o rumo da história. Em todos os avivamentos que aconteceram, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e pelos avivamentos que ocorreram no mundo, todos eles provocaram mudanças e transformação na história de uma igreja, de um indivíduo e também de uma sociedade. Veremos também o desejo de Deus para com seu povo em relação ao avivamento. Nós veremos que Deus continua desejando que o seu povo viva o verdadeiro avivamento. Então, por que o mesmo não acontece? Veremos durante a lição.
E como sempre, faremos também algumas aplicações práticas durante aqui a nossa lição. Pois bem, vamos diretamente ao nosso primeiro tópico. Lembrando que o desafio aqui é relacionar essas duas visões que Ezequiel teve com o tema proposto. Eu digo aqui porque alguns professores, alguns companheiros que têm esse tipo de trabalho na internet entendem que o comentarista deveria ter usado outros textos para poder relacioná-lo ao tema proposto, mas eu não vejo nenhuma dificuldade em tirar aplicações práticas desses mesmos textos aqui em relação ao tema proposto. Pois bem, vamos ver primeiramente então o avivamento no tempo de Ezequiel. Vamos ver aqui, na verdade, sobre o avivamento de Israel. Se você leu, acompanhou o trimestre passado sobre Ezequiel, você vai se lembrar a situação que Israel estava. A imagem sugere aí que Israel vivia um contexto de prática de idolatria. Então Israel estava numa situação espiritual deplorável. O capítulo 22 vai nos mostrar com mais clareza isso. E você vai se lembrar também do trimestre passado, então não vamos demorar muito aqui, porque saímos de um trimestre que falou sobre isso. Mas a situação de Israel era então uma situação deplorável. E o que Deus vai fazer? Deus então, ele vai, através da vida de Ezequiel, ele vai alertar o povo de Israel com respeito aos juízos que viria sobre a vida dele por causa da desobediência e da apostasia que estava em Israel. A imagem sugere que na porta do templo, na entrada do templo, havia uma imagem de escultura da deusa Azera, ou Azerá, conforme a pronúncia de alguns, e o povo de Israel estava numa situação lastimável de idolatria, de imoralidade, de injustiça social, ao ponto de alguns oferecerem os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, enfim, era uma situação degradante. E aí Deus precisava intervir. Nós aprendemos em lições passadas que o avivamento acontece sempre sob intervenção divina diante de uma situação de crise, seja essa crise espiritual ou moral. Então Deus vai usar Ezequiel para alertar o povo. Deus precisava intervir. E quando Deus intervém, ele vai trazer juízo sobre o povo de Deus. Mas, como Deus é misericordioso, ele não vai destruir completamente a nação. Você vai se lembrar que o povo será levado cativo, cativo à Babilônia, mas não serão totalmente destruídos. E Deus vai fazer isso não por causa do povo. Em Ezequiel 36, 21 ao 24, depois você lê, não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas lá Deus está dizendo bem claro, ele ia restaurar o povo, mas essa restauração após a punição não seria por causa do povo, porque eles não estavam merecendo, mas seria por causa da sua misericórdia. Então Deus prometeu que após uma punição que o povo iria passar, Deus iria restaurá-los. E aí então Deus vai dar visões a Ezequiel, e nessas visões Deus vai revelar para Ezequiel como seria esse processo dessa restauração. Então nós vemos aqui que Deus ele vai intervir diante de uma situação que Israel estava vivendo, lastimável, deplorável espiritualmente, e Deus vai intervir primeiramente avisando, segundo trazendo o juízo, mas prometendo uma restauração, porque pela sua misericórdia ele iria restaurar o povo. E agora então Ezequiel recebe visões mostrando para ele como seria esse processo de restauração. Então vamos às visões que Ezequiel teve profética desta restauração. Então a primeira visão que Ezequiel tem é a visão do Vale dos Ossos Secos. Todo professor de escola dominical, creio eu, conhece essa visão do Vale dos Ossos Secos. Então, nós não carece de ficarmos contando essa visão aqui. Por isso que é importante que o professor leia todos os capítulos correspondentes à lição, e não apenas os versículos que estão na leitura bíblica em classe. Mas só para nós nos contextualizarmos, Deus leva Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E ali, diante daquele vale de caveiras, vamos dizer assim,
Deus se vira para Ezequiel e pergunta: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel, com grande sabedoria, ele responde: Senhor, tu o sabes. Quer dizer, Senhor, tu tens poder para todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer vida a esses ossos. É quando Deus então fala para Ezequiel, profetiza então sobre esses ossos secos. Resumindo a história, porque você conhece, Ezequiel profere uma palavra profética direcionada por Deus, e aqueles ossos começam a se juntar um ao outro, começam a formar carne, nervos, pele, até formar um grandioso exército. Leia o capítulo 37 todinho para você ver isso. Bom, agora a questão é, esta visão que Ezequiel teve estava representando exatamente o quê? Representava exatamente a condição espiritual do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estavam mortos espiritualmente. Então, quando Deus dá essa visão a Ezequiel, Deus está mostrando para ele, primeiramente, a situação de Israel de morte espiritual. Mas esta visão também, ela tinha uma promessa nela. E a promessa de Deus nessa visão é que haveria um grande avivamento para Israel. E ali no Vale dos Ossos Secos, isso acontece a partir da palavra profética que Ezequiel profere. O que Deus estava mostrando para Ezequiel é que o seu povo seria restaurado, assim como aquele vale de ossos secos reviveu. O seu povo também reviveria. Isso é um grande avivamento. Por quê? Porque a palavra avivamento, nós já vimos, que ela significa tornar mais vivo. Então Israel iria receber vida espiritual novamente, iria ser restaurado. Então, aquelas imagens ali dos ossos revivendo, criando carne, nervos, né, e se tornando um grande exército, apontava exatamente para uma coisa, que só através do poder e do favor de Deus é que o seu povo poderia ser restaurado. Por isso que Ezequiel responde para Deus, tu sabes. Porque Ezequiel sabia que somente pelo poder de Deus e pelo favor de Deus, aqueles ossos poderiam reviver novamente. Então era mais ali uma ação da misericórdia e do amor de Deus sobre o seu povo. Então, Deus promete restaurar o seu povo, mas antes dessa restauração vem o juízo, e o juízo ele se materializa nos cativeiros, todos nós sabemos disso, mas que depois viria uma restauração. E é isso que Deus está mostrando para Ezequiel nessa primeira visão do Vale dos Ossos Secos. E que toda essa restauração ela aconteceria exatamente por causa da misericórdia de Deus. A segunda visão que Deus vai dar a Ezequiel é a visão do rio das águas purificadoras. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12, nós veremos essa visão do rio de águas purificadoras que Ezequiel teve. Isso é importante você ler o capítulo 47 todinho aí. Então, nessa visão, nós vemos que o rio sai ali do templo, conforme a imagem que você está vendo sugere, e essa água então sai para fora do templo, e agora Ezequiel está diante desse rio. E olha que interessante, diz a Bíblia que Ezequiel foi levado para fora do templo, e ali ele parou ao lado da porta leste do templo. E havia uma corrente de águas que corria por debaixo daquela porta, conforme a imagem sugere aí, na direção leste ali do templo. Então havia um homem com ele. E esse homem, que era o seu guia, acompanhava a corrente daquele rio para o leste ali. E diz a Bíblia que Ezequiel ele via que esse homem ele tinha um cordel nas mãos. E com esse cordel, que é uma espécie de corrente, de medidor, ele media ali as águas daquele rio. E ele ordenou que Ezequiel atravessasse aquele rio, que na verdade era um pequeno riacho ali. E ele então começa a entrar naquelas águas. E diz a Bíblia que ele vai entrando, diz a palavra do Senhor que chega com água até os tornozelos. Ele prossegue para dentro do riacho, as águas vão bater nos joelhos.
Depois, numa terceira etapa, ele continua entrando pelo riacho, pelo rio, as águas agora vão bater nos lombos ou aqui no peito. E depois ele continua. E agora ele percebe que não havia mais condições de continuar andando dentro daquelas águas. Agora ele só conseguiria atravessar aquele rio se ele nadasse. É quando então ele tem que mergulhar e nadar sobre aquele rio. Então essa é a visão do rio de águas purificadoras. E por onde aquela água passava, ela trazia vida para a vegetação, para os animais da água, peixe e vice-versa. Então essa é a segunda visão que Israel teve. Então essa visão mostrava exatamente o quê? Exatamente a restauração da terra de Israel, que iria trazer para Israel muita produção na agricultura, na piscicultura, e daria vida por onde quer que passasse. Então, na primeira visão do Vale dos Ossos Secos, nós conseguimos identificar uma restauração espiritual. Na segunda visão dos rios de águas purificadoras, nós começamos a perceber uma restauração material. Uma restauração que iria trazer prosperidade para Israel. Na primeira visão está inserida também a restauração espiritual e a restauração como nação. E na segunda visão está inserida a restauração material da terra, em que a terra iria ser produtiva, iria produzir, por onde quer que esse rio passasse. Então, esse era um grandioso avivamento, não apenas espiritual. Deus promete para Israel, dentro dessas duas visões, não apenas um avivamento espiritual, mas também um avivamento material, que envolvia a restauração de Israel como nação e envolveria também a prosperidade da nação, da terra de Israel. Pois bem, essas são as duas visões em que Deus promete um avivamento para Israel. E esse avivamento está diretamente ligado à restauração de Israel. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar dessas duas visões? Primeiramente, vamos ver aplicações práticas acerca da restauração dos ossos secos. A imagem que você está vendo é exatamente o momento em que esses ossos começam a criar vida, criar carne, nervos, pele, até se tornar um grande exército. Aqui é esse exército recebendo vida. O que nós podemos tirar como aplicação prática disso? Olha só, assim como que para Israel, Deus pode dar vida a quem está morto espiritualmente, por meio de um avivamento espiritual. Aquela situação do Vale dos Ossos Secos só era possível trazer vida para aquelas caveiras se fosse por um poder de Deus. E ali Deus então traz vida para aqueles ossos secos, mostrando para nós que Deus, ele tem poder, através de um avivamento, da vida para aquele que está morto. Opa, que coisa maravilhosa! Então, nós aprendemos que esta mensagem que está implícita aí na visão do Vale dos Ossos Secos é exatamente uma mensagem de esperança para a igreja, para cada crente individualmente e para o mundo. Porque quando acontece um verdadeiro avivamento, Deus traz vida aonde há morte. Deus traz solução aonde há não solução. E Deus garante a vitória aonde já existe a derrota. Tudo isso acontece por meio de um avivamento espiritual. Ali a situação era impossível, mas Deus trouxe vida para aqueles ossos secos ali. Então Deus iria trazer vida novamente para Israel. E Deus pode trazer vida não apenas para Israel, mas Deus pode trazer vida para todo aquele que está morto espiritualmente, para uma sociedade que está corrompida, contaminada pela corrupção, pela imoralidade, pela idolatria. Isso é morte espiritual. E Deus pode trazer vida quando acontece um verdadeiro avivamento espiritual. Em relação ao rio de águas purificadoras, a imagem que você vê sugere o momento em que Ezequiel está andando dentro de 4 etapas até mergulhar nas águas dos rios. Quais são as aplicações práticas que podemos tirar desse momento, dessa visão? Olha só, o avivamento de Israel aconteceu dentro de um processo, dentro de 4 etapas,
conforme nós vimos aqui. Então, essa visão estava mostrando que o avivamento de Israel também é um processo. Assim como Ezequiel, ele caminhou por esse rio e teve que passar por 4 etapas para mergulhar, se aprofundar naquelas águas, o avivamento de Israel também aconteceu dentro de um processo que inclui a restauração política de Israel, que já aconteceu, e a restauração espiritual de Israel, que ainda vai acontecer. Então, dentro desse processo do avivamento de Israel, a restauração política, a restauração também da terra, porque Israel hoje é uma terra produtiva, Israel é uma terra próspera. Isso aconteceu, mas a restauração espiritual não. Será a última etapa desse processo de avivamento. E isso só vai acontecer quando da segunda vinda de Cristo em sua segunda fase, a guerra do Armagedon, conforme o entendimento pré-tribulacionista, quando Israel estará sendo atacada pelas nações do mundo para ser destruída. Israel, quando chegar ao ponto da guerra e que não tiver nenhuma chance mais, ali no Vale do Meguido, no Armagedon, aí então dentro do entendimento pré-tribulacionista, não esqueçam. Então Jesus se manifesta nas nuvens com a igreja, vem e derrota todas aquelas nações contra Israel. É quando Israel reconhece o Messias, reconhece Jesus como Messias, como Salvador, ali acontece a restauração espiritual de Israel. Então, da mesma forma que o avivamento em Israel acontece dentro de um processo, tendo uma última etapa para acontecer, o avivamento no mundo também acontece por um processo. E dentro desse processo, o propósito de Deus é o quê? É restauração do homem, transformação, é trazer para o mundo um avivamento pleno. Mas esse avivamento pleno, esse avivamento completo que Deus vai trazer para a humanidade, para o homem, só vai acontecer no reinado milenar de Cristo. Até lá, podemos ter avivamentos periódicos, como tivemos ao longo da história no mundo, e veremos no segundo tópico. Mas o certo é que essa visão do rio das águas purificadoras, se referindo a Israel, fala de um avivamento por etapas que veio sobre a vida de Israel, faltando a última etapa, que é o mergulho. E quando é aplicado ao avivamento espiritual no mundo, fala-se de um avivamento que está para vir sobre o mundo, que vai ser um avivamento pleno, mas até lá, avivamentos já aconteceram. E o grande avivamento agora vai acontecer no reino milenar de Cristo, porque será um reino, governo exercido por Cristo, e será um governo de justiça, onde não haverá corrupção, não haverá imoralidades, não haverá violências, assassinatos, haverá prosperidade verdadeira, será um governo justo, porque o próprio Cristo irá restaurar. Então, o que nós podemos concluir desse primeiro tópico é que tanto a visão do Vale dos Ossos Secos, cujas imagens você está vendo aí, como também a visão do Rio das Águas Purificadoras, apesar de elas estarem diretamente ligadas à restauração de Israel, todas as duas têm o seu aspecto e a sua aplicação espiritual para a vida da igreja, para a vida do crente individualmente, para a vida também do mundo. Porque quando há um verdadeiro avivamento que acontece a partir da igreja, que primeiro acontece na igreja, evidentemente que esse avivamento ele se espalha pela sociedade em redor, trazendo restauração, trazendo transformação. É o que nós veremos daqui a pouco na sequência da lição. Então, nesse primeiro tópico, é nós mostrarmos para os alunos qual a relação que há dessas duas visões de Ezequiel com o avivamento espiritual. É mostrar que, apesar de estar diretamente ligada à restauração de Israel, ambas as visões elas trazem para nós um ensinamento de que elas têm a sua aplicação espiritual para nós, para a igreja e para o mundo também. Por quê? Porque assim como na restauração do Vale dos Ossos Secos, como também na visão do Rio das Águas Purificadoras, Deus quer trazer um avivamento que venha trazer vida para o mundo, transformação, mudança e restauração. Pois bem, assim então,
encerramos o primeiro tópico. Podemos partir então para o segundo tópico. O segundo tópico, ele é um tópico mais histórico, porque vamos ter nesse tópico um panorama dos avivamentos no mundo, alguns avivamentos evidentemente. Então, aqui o professor tem que tomar cuidado para não transformar a sua lição apenas num fato histórico. Por quê? Porque o objetivo dessa lição não é apenas histórico, é reviver os avivamentos que aconteceram para o mundo como uma motivação para nós e para os nossos alunos também buscarem um verdadeiro avivamento, para que aconteça ainda na nossa geração um verdadeiro avivamento. Então é importante que você faça aplicações nesse panorama dos avivamentos que aconteceram no mundo. Então vamos lá, primeiramente, houve um poderoso avivamento na Europa, mais precisamente nas cidades da Alemanha, da Inglaterra e no país de Gales. Pois bem, vamos ver primeiramente o avivamento na Alemanha, porque esses avivamentos da Europa, eles vão acontecer exatamente numa situação em que o continente europeu estava igual à situação de Israel no livro de Ezequiel, de corrupção, de injustiça, de imoralidade, de idolatria, precisando de um avivamento, de uma vida, de uma restauração, uma transformação. Então nós temos como imagem sugestiva o mapa da Alemanha, rodeado por 4 chamas de fogo, representando o avivamento que veio para essa nação. Esse avivamento de que estamos falando na Alemanha vai acontecer exatamente em 1722, na instrumentalidade do conde Zinzendorf. Na época desse homem, houve um grande despertar na busca pelo poder de Deus, principalmente para as missões mundiais. Então, esse conde Zinzendorf, para sermos mais resumidos, porque não temos como detalhar aqui o histórico dele, mas esse conde, ele, no leito da morte, o seu pai o consagrou ao Senhor ainda bebê. Então, o pai do conde Zinzendorf estava para morrer, e ainda bebê, o pai dele o consagra para o Senhor. E ali, então, desde criança, Zinzendorf ele tinha um grande interesse pelas coisas de Deus. Mas, numa idade mais adulta, ele estava numa galeria de arte, e nessa galeria ele viu um quadro de Cristo coroado. E nesse quadro havia a seguinte frase: "Eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim?" Quando Zinzendorf, já numa idade mais de jovem, ele viu esse quadro com essa frase, aquela frase ali foi como uma flecha no coração dele. Ele foi tocado profundamente ali e, chorando convulsivamente, ele se decidiu, a partir daquele momento, dedicar sua vida ao serviço do Mestre. E a partir dele, então, houve um grande despertar na Alemanha ali, na busca pelo poder de Deus, e um grande despertar para missões, porque ainda não havia uma preocupação com o envio de missionários para pregar o Evangelho. E através da vida dele, missionários foram enviados por toda a Alemanha e continente e outros países para pregar o Evangelho. Então, nós estamos aprendendo desde o início que sempre quando há um avivamento por intervenção divina, Deus sempre vai usar alguém para poder trazer esse avivamento. Ouça bem, não é a pessoa que vai trazer o avivamento, a pessoa vai ser usada por Deus para trazer o avivamento. Na Alemanha acontece através da vida de Zinzendorf em 1722. Depois tivemos um avivamento na Inglaterra. Na Inglaterra vai acontecer por volta do ano 1740, na instrumentalidade de John e Charles Wesley e George Whitefield. John Wesley, o mais conhecido entre esses três, e aqui nós temos um mapa do Reino Unido também, cercado por 4 chamas, exatamente porque o avivamento que começou na Inglaterra, a instrumentalidade desses homens, destacando aqui o John Wesley, vai se espalhar por esses países aí do Reino Unido, país de Gales, a Irlanda do Norte e também pela Escócia. Então, esses homens, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, eles pregavam contra o formalismo. Qual que era a situação da Inglaterra nesse tempo, nesse período? O clero estava envolvido com a corrupção, o clero era os líderes religiosos, estavam envolvidos com a corrupção,
com adultério, a sociedade estava mergulhada num caos espiritual de imoralidade, de corrupção. E os crentes eram crentes formais, crentes que eles serviam a Deus por religiosidade e não por piedade de dedicação. Enfim, era uma situação lastimável. Então, através da vida de John Wesley, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma mensagem de confronto. Ele vai confrontar os líderes religiosos com suas práticas pecaminosas, e ali então, um grande poder de Deus, um grande agir de Deus vai acontecer de cima para baixo, ou seja, do clero para baixo, e vai inflamar, né, aquela nação ao ponto daquele avivamento se espalhar pelos países vizinhos. Então o avivamento vai transformar aquela situação ali pela pregação do evangelho através desses homens, Charles, John Wesley e George Rutherford. Foram homens usados por Deus para trazer esse avivamento sobre o Reino Unido. Ainda no país na Europa, tivemos o avivamento no país de Gales. No país de Gales, esse avivamento, lembrando os irmãos que estamos fazendo uma sintetização. No país de Gales, esse avivamento vai acontecer na instrumentalidade do adolescente Evan Roberts. Quem foi Evan Roberts? Evan Roberts ele tinha 13 anos de idade quando ele teve uma visão. E nessa visão, ele via que um grande avivamento viria sobre o país de Gales. Mas que para isso acontecesse, todos precisavam abandonar a prática do pecado. E o que aconteceu então? Por volta de 1904 e 1905, essa visão de Evan Roberts vai acontecer. E um grande avivamento vai acontecer do país de Gales, se espalhando pelos países vizinhos, conforme o mapa do Reino Unido mostra para nós aí. E ali no país de Gales, esse avivamento vai trazer resultados extraordinários. Por exemplo, nesse avivamento no país de Gales, cerca de 100 mil pessoas vão se converter ao Senhor. E entre essas 6 mil pessoas, pessoas da alta sociedade, da baixa sociedade, pessoas envolvidas com criminalidade, crentes que estavam na igreja vivendo uma religiosidade, mas não eram convertidos. Nesse avivamento em Gales, os bares, bordéis foram esvaziados. Alguns bares e bordéis chegaram a fechar porque não tinham mais clientes, porque os clientes tinham se convertido. E isso vai trazer vai refletir lá na vida financeira das famílias, lá na convivência das famílias. Por quê? Porque os maridos não estavam mais em bares bebendo, chegando em casa embriagado, batendo em suas esposas, em seus filhos. Os maridos agora estavam economizando dinheiro para investir na família. Então, vejo que o avivamento trouxe um impacto muito grande ali. E não é só isso não, nos tribunais ali não havia mais casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa porque não tinha mais crimes, não tinha mais roubos, não tinha assassinatos, não tinha quem prender. E como esses policiais, muitos deles tinham se convertido dentro daquele grupo de 100 mil, e eles não tinham o que fazer, sabe o que eles faziam? Eles formavam um quarteto para cantar nas igrejas. Então percebam que o avivamento no país de Gales vai ser um avivamento que vai influenciar diretamente a sociedade e não apenas a igreja. Agora observamos que esse avivamento no país de Gales ele vai durar cerca de 18 meses. Aí a pergunta que fica é: por que esse avivamento foi tão rápido no país de Gales? Porque, veja bem, temos duas situações aqui, duas possíveis respostas. Primeiro, porque Evan Roberts, ele viajava muito pregando o evangelho, e ele ficou doente. E ficando doente, ele teve que se afastar do ministério e sair de cena. E os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto para continuar com aquilo que Evan Roberts tinha começado. E a segunda resposta é que como é Deus que manda o avivamento dentro do seu projeto, do seu plano de intervenção, para Deus não importa a duração de um avivamento, importa os resultados que esse avivamento vai trazer. E nesses 18 meses em que acontece esse avivamento ali no país de Gales, veja quantas coisas aconteceram naquela sociedade de transformação, de mudança, de impacto e de influência
que aconteceu a partir desse avivamento. Então, o avivamento, ele é muito mais importante nos seus resultados do que na sua duração. E ali, então, Deus fez algo maravilhoso no país de Gales. Bom, aí nós temos o avivamento também nos Estados Unidos. Daqui a pouco vamos fazer as aplicações para não ficarmos apenas nos fatos históricos. Nos Estados Unidos houve vários avivamentos. Tivemos, por exemplo, o avivamento que foi conhecido como Grande Avivamento, em 1703, em 1758, na instrumentalidade de Jonathan Edwards. Esse avivamento acontece num período de esfriamento espiritual da igreja, em que poucas pessoas frequentavam os cultos. E Edwards, Jonathan Edwards, ele ficou conhecido como o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu te recomendo a você, professor, que leia o livro Heróis da Fé. Heróis da Fé, você vai ter a biografia de Jonathan Edwards, você vai ter a biografia de John Wesley e de outros mais. Então, ele ficou conhecido por esse sermão. O povo estava tão frio espiritualmente que precisavam de um aquecimento espiritual. E a mensagem que Jonathan Edwards vai trazer é uma mensagem de juízo. A história da biografia dele conta que nesse sermão Pecador e nas Mãos de um Deus Irado, ele estava pregando sobre o inferno. E foi um sermão tão ungido, impactado pelo Espírito Santo, que as pessoas elas se agarravam aos bancos com medo do chão de se abrir e eles realmente irem para o inferno. Tamanho era o impacto daquela mensagem. Então, Deus usa aquele homem para trazer um fervor espiritual para aquele povo, para que entendessem que Deus não queria trazer o juízo sobre eles, mas que o juízo viria se eles não se arrependessem. E aí um grande avivamento, então, acontece ali nos Estados Unidos, nesse período de 1703 a 1758. E percebam que em todos os grandes avivamentos, ou em todos os avivamentos, Deus sempre vai usar alguém para, a partir desse alguém, o avivamento acontecer não apenas na vida dele, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Depois, o outro avivamento foi em 1792 a 1875, que chamou o Movimento de Vida Profunda. Esse avivamento acontece na instrumentalidade de Charles Finney. Charles Finney ele já pregava uma mensagem de um viver pleno na presença de Deus contra uma vida morna, que estava dominando os crentes daquela época. Os crentes estavam mornos espiritualmente. Morno simboliza falta de compromisso, ou seja, eles estavam na igreja, mas não tinham compromisso, é um morno. Mornidão é pessoa que não tem compromisso, não tem definição, não é isso? A água morna não é quente nem fria, é uma água indefinida. E Jesus disse que não és frio nem quente, és morno, por ser morto, vomitar-te-ei da minha boca. Então, aquela igreja precisava ser aquecida pelo Espírito Santo. Para isso, precisavam viver uma plena presença de Deus em suas vidas. É quando então Deus usa Charles Finney e um grande avivamento vem sobre esta nação em 1792 e até 1875, e a igreja ela é avivada pelo poder, aquecida pelo poder do Espírito Santo. Depois tivemos um outro avivamento que ficou conhecido como o Movimento da Fé Apostólica em 1900. E aqui o homem usado para trazer esse avivamento foi o Charles Fort Parham. E esse avivamento buscava restaurar a fé da igreja primitiva, porque a igreja estava sem fé. A igreja já não estava mais acreditando no poder de Deus para realizar milagres, maravilhas. Então era necessário resgatar essa fé. Então Deus usa Charles Fox para exatamente restaurar essa fé no sobrenatural de Deus. E isso vai acontecer em 1900. E em 1906 a 1915 vai acontecer o famoso avivamento da Rua Azusa.
Já o homem usado por Deus para trazer esse avivamento vai ser um pregador afro-americano chamado Joseph Seymour. E ele vai ser grandemente usado por Deus para trazer um avivamento ali na Rua Azul dos Estados Unidos, que vai trazer uma grande transformação e batismo no Espírito Santo, dons espirituais, curas, milagres, maravilhas, conversões, tudo isso acontecia naturalmente no meio do povo de Deus nesse avivamento. Eles não precisavam ficar arranhando os céus com as mãos para poder ter tudo isso, não. Isso acontecia naturalmente e um grande poder de Deus foi derramado. Não vamos entrar em detalhe porque o tempo não dá. Mas você, professor, pode pesquisar depois com detalhes, porque nós não podemos aqui nos ater aos fatos históricos. Aqui é só para nós revivermos esses avivamentos para que nós possamos passar para os nossos alunos. E esses avivamentos podem também acontecer em nosso mundo. Pois bem, aqui temos os fatos históricos desse avivamento. Mas quais são as aplicações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida a partir desse panorama, desses avivamentos que aconteceram no mundo, aí na Europa e nos Estados Unidos? Primeiro, em todos esses avivamentos, nós vamos verificar características e propósitos iguais. Em todos eles, nos da Europa, nos Estados Unidos. Por exemplo, um intenso desejo de buscar a presença de Deus. Num desses avivamentos, se não me engano, foi no avivamento no país de Gales, se não me engano, acho que é no país de Gales mesmo, não sei se não foi num desses 3 avivamentos da Europa, houve um despertar tão grande para a oração que grupos de oração foram formados para orar durante 24 horas. E esse fervor de oração durou 100 anos. Durante 100 anos, todos os dias, 24 horas, tinha alguém orando. Cada um orava 1 hora. Começou com um grupo de 24 irmãos, depois pulou para 70. Então, havia vários irmãos que oravam 24 horas por dia. Durante 100 anos durou isso. Então, foi despertado neles um intenso desejo de buscar a presença de Deus. Outra característica e propósito em comum: o fervor na evangelização resultando em conversões, né? O envio de missionários, a pregação do evangelho genuíno, do evangelho de confronto, do evangelho santo, e as conversões aconteciam. Em todos eles houve esse fervor na pregação da palavra, resultando em conversões. Em todos esses avivamentos houve o retorno aos princípios bíblicos, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que norteia a vida do cristão, a vida da igreja. Então, em todos esses avivamentos, houve um retorno à prática dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Em todos esses avivamentos, houve uma busca pelo batismo no Espírito Santo, dons espirituais, né? Incluindo aí os dons de curar, de operação de maravilhas, de milagres. Em todos esses avivamentos houve essa busca por esse poder, porque eles sabiam da importância que tinha esse poder. E em todos esses avivamentos também havia preocupação com a santidade em face da iminente vinda do Senhor Jesus, ou seja, eles sabiam que eles precisavam viver, foram impulsionados pelo Espírito Santo a viver uma vida em santidade, porque sabiam que Jesus podia voltar já naquela época para eles. Então, eles buscavam viver uma vida de santidade. Então, em todos esses avivamentos, essas características e esses propósitos existiam em comum. Houve transformação, mudança de vida, de mentalidade, e não apenas a igreja foi envolvida por esse avivamento, mas a sociedade foi vivida, trazendo transformações e mudança no comportamento das pessoas, da sociedade como um todo. Por quê? Porque onde há um verdadeiro avivamento, mudanças acontecem, é o que veremos no próximo tópico. Então, é preciso entender que esses avivamentos, esse panorama de avivamento no mundo é exatamente para isso, para revivermos tudo isso e entendermos que em todos eles houve essas características e propósitos. E aí nós perguntamos, e nós nos dias de hoje? Então, assim partimos para o próximo tópico, onde falaremos sobre os avivamentos mudam a história. Vamos ver nesse tópico aqui o poder de mudança do verdadeiro avivamento.
A imagem que você está vendo aí mostra a situação de Israel antes do Novo Testamento. Então, temos do lado esquerdo os profetas. Temos uma parede escura no meio, onde representa o silêncio de Deus. E depois chegamos ao Novo Testamento em Jesus. Então, entre Malaquias e Mateus, nós aprendemos que existe um período chamado um período interbíblico, de cerca de 400 anos, então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse período interbíblico ele é representado por essa parede preta, e ali foi o silêncio de Deus. Foi um período em que houve um apagão espiritual e que não se ouvia mais a voz de Deus por nenhum meio. Deus não falava. Foi um período de trevas e de escuridão, conforme a imagem do paredão preto aí sugere. Então, esse estranho período de silêncio de Deus aí parece ser um castigo de Deus para Israel e para o mundo. Porque tanto Israel como o mundo estavam sendo penalizados com esse silêncio de Deus aí. Então, nós estamos dizendo ao longo de todas as lições que um avivamento ele acontece por intervenção divina. E diante dessa situação, precisava acontecer uma intervenção divina. Quando chegamos no Novo Testamento, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E a vida espiritual de Israel estava completamente destruída, morta, como estava lá morto aquele vale de ossos secos, aquelas caveiras. E a humanidade estava o quê? Estava condenada. Então precisava de uma intervenção divina. Aí é quando Deus, então, resolveu intervir. E aí Deus envia para a terra o maior avivamento de todos os tempos. Que avivamento é esse? A vinda de Jesus para morrer pela humanidade. Então a primeira imagem que você vê já é a imagem de Cristo crucificado, no momento em que um soldado toca com uma lança e do lado do corpo de Jesus sai água e do outro lado sai sangue. O sangue simbolizando a vida que viria sobre a humanidade através de Cristo. E a água simbolizando a bênção do Espírito Santo que viria sobre o seu povo. Então, o avivamento que vem para a humanidade através de Cristo vai trazer mudança, vai trazer transformação. Então Jesus cumpre a sua missão, só que Jesus não podia continuar aqui. Jesus ele tinha que retornar para o Pai. E Jesus sabia também que ele não poderia deixar o seu povo desamparado e despreparado. O que Jesus promete? Jesus promete, então, em João capítulo 14, enviar um outro Consolador. Esse Consolador, representado pela água que sai ali do lado do corpo de Jesus, ao ser furado por uma lança, seria um segundo avivamento. Então, para capacitar o seu povo, para fortalecer o seu povo, para manter o seu povo avivado, o que Jesus faz? Jesus envia um segundo grande avivamento. Esse segundo grande avivamento vai acontecer exatamente em Atos capítulo 2. Então, a partir do Novo Testamento, para quebrar o silêncio de Deus, que ficou por cerca de 400 anos, nesse período interbíblico entre Malaquias e Mateus, Deus envia o maior avivamento, o primeiro e maior avivamento que foi a vinda de Jesus. Depois, com o retorno de Jesus para o céu, um segundo avivamento é enviado, agora vindo pelo batismo no Espírito Santo, pelo derramar do Espírito Santo. Então, qual que é a relação que nós podemos fazer desse avivamento, a vinda de Jesus ao mundo e com o derramar do Espírito Santo, com os avivamentos no mundo? Olha, todos os avivamentos acontecidos lá na Europa e nos Estados Unidos, conforme vimos no segundo tópico, e em outras partes do mundo também, todos esses avivamentos provocaram mudança nas igrejas, provocaram mudança nos locais onde acontecia. Trouxeram um impacto profundo na política, na economia, na cultura. Assim como o avivamento com a vinda de Jesus trouxe mudanças para o mundo de então. Assim como o avivamento acontecido no dia do Pentecoste trouxe mudança na vida da igreja e também do mundo de então. Da mesma forma, todos esses avivamentos que aconteceram ao longo da história no mundo trouxeram mudanças. Quer ver um exemplo? Por exemplo, lá nos Estados Unidos,
avivamento que aconteceu ali acabou com a segregação racial que existia nos Estados Unidos nos anos 50. Hoje existe ainda lá uma discriminação racial muito grande, mas nos anos 50 isso era muito pior. Era tão pior que os negros não podiam viajar nos mesmos ônibus que os brancos. Então havia uma segregação racial dentro das próprias igrejas tradicionais, históricas ali, havia essa segregação racial em que os negros não cultuavam a Deus junto com os brancos. Mas quando vem o avivamento, e esse avivamento se espalha, já era possível contemplar aquelas vítimas de racismo durante séculos, de conflitos raciais, agora você podia contemplar ambos cultuando a Deus juntos, recebendo o poder do Espírito Santo juntos. E aquilo ali é algo que não vai quebrar essa segregação apenas dentro das igrejas, não, vai quebrar também lá na sociedade, lá fora. Então vemos que o avivamento ali trouxe uma mudança, uma transformação. Muitas pessoas envolvidas com uma vida de crimes e com violência foram transformadas. Isso aconteceu em todos os avivamentos que nós vimos que aconteceram pelo mundo. Pessoas que eram envolvidas com crime foram transformados, largando a sua vida de crime. Isso trouxe benefícios para suas famílias, para a sociedade, para a igreja, enfim. O avivamento que começou a partir da igreja, ele se espalhou pela sociedade, beneficiando não apenas a igreja, mas beneficiando também a própria sociedade. Agora a pergunta que se faz é: e as gerações depois dos avivamentos? Porque vimos que esses avivamentos aconteceram pelo mundo a partir de homens que foram usados por Deus para trazer esse avivamento. Então, os homens de Deus que incendiaram as nações com esses verdadeiros avivamentos passaram. Então, por que hoje não acontece avivamento? Por que esses avivamentos pararam, não continuaram? Olha, uma das respostas é porque os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso, fizeram ao contrário. A imagem que você está vendo aí é exatamente representando os sucessores de Conde Zinzendorf, os sucessores de John Wesley, de George Rutherford, os sucessores de Evan Robert, os sucessores lá do Simon, enfim, todos os sucessores futuros, eles não mantiveram a chama acesa, não conseguiram manter o fogo aceso, fizeram ao contrário. Então essa imagem desse indivíduo apagando a chama ali no coração simboliza exatamente aqueles que, ao invés de manter o fogo aceso do avivamento com a sua vida de dedicação, fizeram o contrário. Ao invés de serem incendiários, eles se tornaram bombeiros, apagando, não mantendo esse fogo aceso nos corações dos irmãos. Então, por isso que hoje, mais do que nunca, nós precisamos de um avivamento. E Deus não mudou, então por que este avivamento não acontece? Olha, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que realizou esses avivamentos ao longo do mundo, ao longo da história, não mudou. O escritor de Hebreus em 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então por que não acontece avivamento? Nós teríamos N respostas aqui, mas uma delas é porque muitos líderes hoje, muitos homens que estão à frente hoje, com seu comportamento, com as suas atitudes de arrogância, de soberba, de hipocrisia, de uma vida de religiosidade, ao invés de motivarem o povo a buscar o avivamento, estão apagando esse desejo do povo buscar por avivamento. E aí o avivamento realmente não acontece. Pois bem, então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse último tópico, além da que nós já falamos durante a ministração? Primeiro, o verdadeiro avivamento produz impactos e mudanças não só na igreja, mas na sociedade. Então, para dizermos que está acontecendo um verdadeiro avivamento em algum determinado lugar, nós não podemos dizer só pelo fato de estar havendo um grande agir momentâneo ali. Um verdadeiro avivamento, ele é um conjunto de elementos que vai produzir frutos, vai produzir
impactos, vai produzir mudanças na igreja, nas pessoas que estão sendo avivadas, vai produzir impacto e mudança na sociedade. Então, nós reconhecemos um verdadeiro avivamento não é por um momento de culto que está sendo adorado a Deus, cultuado, um momento de culto, não. Nós conhecemos que houve um verdadeiro avivamento a partir dos seus frutos pós-culto, pós-reunião, pós-encontro, pós-congresso ou pós qualquer outro tipo de agregação. Então, assim é o verdadeiro avivamento. Provoca mudança. Não existe avivamento verdadeiro se não houver mudanças, se não houver transformação, mudança de vida, de mentalidade, de comportamento, de atitudes, se não houver salvação de almas, se não houver operações das manifestações do poder do Espírito Santo. Tudo isso junto, em conjunto. Isso sim é um verdadeiro avivamento. Segundo, nosso clamor por um avivamento deve ser constante. Não podemos parar de clamar por um avivamento. Precisamos sempre estar buscando. Eu sempre tenho dizendo, você não precisa, como crente, esperar um avivamento acontecer na igreja. Busque você mesmo um avivamento para a sua vida, porque a partir da sua vida, Deus pode trazer o avivamento para a igreja. E não foi assim. Então, quando Deus envia um avivamento, Ele sempre vai usar novos canais. E quem sabe esse canal que Deus quer usar para trazer um avivamento para a sua igreja, para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, não seja você. Basta que você busque, com clamor, constantemente, esse avivamento. Pois bem, irmãos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Em relação a tudo aquilo que nós ouvimos aqui, sobre o avivamento de Israel, sobre o panorama dos avivamentos no mundo, sobre o primeiro avivamento enviado sobre a terra após a partir do Novo Testamento, que foi Jesus. O segundo avivamento, que foi o dia de Pentecoste. E os avivamentos que aconteceram pelo mundo. Qual que é a vontade de Deus para a sua igreja em relação ao avivamento? Deus, Ele quer promover um poderoso avivamento que venha sacudir as estruturas eclesiásticas e denominacionais de religiosidade. Deus quer produzir, quer trazer um avivamento que venha causar impacto, que venha causar mudança, transformação, não apenas na sua vida, não apenas na vida da igreja, mas um impacto, uma transformação, uma mudança na sociedade, no estado, na cidade, no país. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós entremos pelo caminho do arrependimento e que cada um de nós sintamos a necessidade deste avivamento para a nossa vida, para a nossa congregação, para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. Nós precisamos nos arrepender e precisamos sentir a necessidade desse avivamento. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Vai acontecer antes de Jesus voltar? Será que vai acontecer um grande avivamento na terra, ou no país, ou em alguma cidade? Eu não sei dizer. Mas o que eu posso te dizer é que um grande avivamento vai acontecer e será um avivamento pleno, um avivamento completo. Depois do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus e derramado o Espírito Santo que houve em Atos capítulo 2 e os avivamentos que aconteceram pelo mundo ao longo dos séculos, um grande avivamento e será o maior avivamento deste século está para acontecer. Mas será um avivamento que vai acontecer no milênio, no reino milenar de Cristo. Esse será o último avivamento, porque será o avivamento no mundo, em que Cristo estará governando. Esse avivamento te dou certeza que vai acontecer. Mas antes desse, não sabemos dizer, porque tudo está na dependência da intervenção divina. Mas nós precisamos sentir a necessidade de buscar esse avivamento, de que esse avivamento aconteça. E assim, nos arrependermos cada vez mais dos nossos pecados. Nos empenharmos na busca por esse avivamento, para que, sendo da vontade de Deus, Ele intervenha, trazendo sobre essa nação, sobre a igreja brasileira, um grande avivamento que provoque mudança e transformação.
Que Deus te abençoe. Assim chegamos ao final de mais uma lição e a tela que você está vendo é o nosso contato para você receber o material que eu uso aqui em PDF Slides. Na descrição desse vídeo estará um link de um grupo de WhatsApp pelo qual eu posto semanalmente esse material e envio para os irmãos para poder ser usado aí na sua classe, na sua sala de aula, para você enriquecer mais aí a sua aula, né? Tornar a sua aula mais atrativa. Então, entre pelo link desse convite que está na descrição do vídeo e assim que você entrar, eu te peço que você entre em contato comigo para poder me passar o seu nome, de onde você é, para que eu possa registrar no grupo, porque esse grupo ele é fechado para postagem, somente o administrador pode postar nesse grupo para evitar postagem desnecessária que só servem para encher a memória dos celulares. Mas se alguém quer falar comigo, eu sempre estou atendendo no privado. Se você acha que esse projeto é importante para você, é útil para você, ajude a manter esse projeto. Faça aí a sua contribuição voluntária para nos ajudar nesse projeto aí de produção desse conteúdo, desse material, auxiliar os professores aí da Escola Bíblica Dominical. Você que pode ajudar, ajude-nos, para que assim nós possamos ampliar mais esse projeto. Deus abençoe a sua vida, que nós tenhamos uma excelente Escola Bíblica Dominical, lembrando que nós estamos gravando num ambiente que não é revestido acusticamente, então você vai ouvir carro, motos passando aí, mas nada que venha interferir ou atrapalhar o entendimento da lição. Deus abençoe a sua vida e lembre-se que se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe e dê o seu joinha, o seu like, faça os seus comentários, porque fazendo isso, o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e ele espalha esse conteúdo para mais pessoas. E o nosso objetivo é que mais irmãos sejam abençoados com esse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus, quando nós estudaremos a lição número 9, e que tem como tema o avivamento pentecostal no Brasil. Fiquem com Deus e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.